Provérbios capítulo 26, versículo 9. Diz assim, a versão Almeida Revista Atualizada. Como galho de espinho na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Almeida Revista Corrigida diz assim: como espinho entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Na linguagem de hoje, é assim. O tolo, citando o provérbio, é como um bêbado tentando tirar um espinho da mão. Na versão Bíblia Viva, diz assim: um provérbio dito por uma pessoa sem juízo é como um ramo de roseira na mão de um bêbado. E na linguagem contemporânea, diz assim: pedir a um insensato que cite um provérbio é como colocar um bisturi nas mãos de um bêbado. Vejam só, cada um traz uma versão diferente para o mesmo texto. O que algumas versões tentam trazer é a ideia que está por trás, certo? As traduções mais próximas do original são a Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida, né? Então elas tentam trazer as outras versões, como tradução na linguagem de hoje, como versão contemporânea, Bíblia Viva, e tentam trazer a ideia, para que a pessoa entenda, né? Então imagina um bisturi na mão de quem está bêbado, tentando... ele vai se cortar todo, se machucar, né? Então, o provérbio está ilustrando o que aqui? A incoerência e o perigo de um insensato, que a gente já viu quem é o insensato, né? Aquele que não tem sensatez. Aquele indivíduo que você vê que ele é, e eu já expliquei, vou reforçar, não é um indivíduo que não tem conhecimento, assim, uma educação formal. Ele pode ser uma pessoa analfabeta, mas ele tem sabedoria. Certo? Ele tem sabedoria, ele pode adquirir sabedoria. Tá? Então, a ideia aqui é que o indivíduo que está dando uma palavra de sabedoria é alguém que não tem conhecimento nenhum a respeito disso. E ele quer passar a ideia que tem autoridade sobre aquilo. Ou seja, o insensato é aquele que vai pronunciar um provérbio, mas não entende aquilo que está dizendo. Certo? Não entende. Então, além de não entender, ele também não sabe explicar. E além de não saber explicar, irmão Juvenal, ele também não sabe aplicar a própria vida. Então, o indivíduo desse causa mais danos aos outros do que o benefício, né? Então, vamos ver. Temos 3 elementos aqui. Primeiro, um espinho, né? O espinho, todo mundo já furou um dia a mão no espinho. Já furou, irmão Juvenal, a mão no espinho? Já furou? Quase todo dia. Furava a mão no espinho, não é verdade? E dói muito, né? E é algo pequeno, e o problema é quando ele quebra dentro da mão da gente, do dedo, né? Principalmente no dedo. Quando fura e quebra aquela ponta preta, pontinha preta, quebra dentro do dedo, aí que dói mesmo, inflama, e passa dias e dias, e você tentando tirar aquilo e não consegue, ele não sai sozinho, então, dependendo da situação, você precisa ir até no hospital. É algo pequeno, é algo que dói, é algo que pode causar um ferimento profundo, é algo que vai causar inflamação. Então, a palavra sabedoria na boca de um insensato é como um espinho. Então, exige muito cuidado quem está falando a palavra sabedoria. A outra coisa é na mão do ébrio. O ébrio é um indivíduo que está bêbado, está embriagado, né? Então, esse indivíduo não tem coordenação, não tem discernimento, não tem sensibilidade alguma, né? E esse indivíduo, ele se machuca. Já viram bêbados cair no chão? Cair? Eu já vi. Cair e se machucar feio, né? Se machucar muito feio. Então, ele está dizendo que a palavra sabedoria na boca do insensato é como um espinho na mão de um ébrio. Então, imagina um espinho, uma agulha na mão do ébrio tentando tirar a ponta do espinho. Oh, rapaz.
machuca muito a mão de quem ele está tentando tirar, não é verdade? Então ele machuca muito e não compreende nem a dor do outro, nem o perigo. E assim é o provérbio na boca do insensato. Ou seja, o indivíduo não sabe explicar. Ele não tem aplicação na vida dele daquele conhecimento, daquela sabedoria. Ele não sabe utilizar a palavra sabedoria para seu próprio benefício. Ou seja, o indivíduo ele fala a frase de sabedoria, mas ele não compreende. Ele não compreende. Ele não compreende aquilo que diz. Ele não consegue pôr em prática aquilo que ele diz. Ele pode até citar frases, as palavras dele muitas vezes, meus irmãos, na maioria das vezes, vão ser o quê? Incoerente. Ele fala aquilo, mas ele não vive. Ele pode até prejudicar alguém. Pode até prejudicar alguém. Do mesmo forma que um espinho ou uma agulha na mão de um bêbado querendo aliviar um machucado. Certo? Então vejam só. O que é que o texto está chamando a atenção aqui? Está chamando a atenção dessa separação entre a palavra, entre aquilo que você fala e aquilo que você vive. Por exemplo, eu dizer assim, como exemplo, nós devemos agir com honestidade. É uma palavra de sabedoria? Palavra sabedoria. É, irmão Juvenal? É palavra de sabedoria? Devemos agir com honestidade. É uma palavra de sabedoria. Mas eu sou desonesto. Não é uma palavra de sabedoria. Não é mais palavra de sabedoria. Não. Eu estou falando de algo que eu nem vivo. É. Como o indivíduo está ali enaltecendo a honestidade do ser humano e todo mundo sabe que ele é desonesto. As pessoas ficam até sem entender por que ele está dizendo isso. Mas peraí, tu é o primeiro desonesto. Está conversando essas coisas. É como um indivíduo político ladrão que fala em honestidade. E nós temos muito no Brasil políticos ladrões que falam em honestidade. Muito. Então, é como um espinho na mão do bêbado. Não tem sentido aquela palavra. Então ele só fala aquilo, mas não tem vivência, não aplica aquilo à vida, entendeu? Então é uma pessoa insensata. Então a fala dele é perigosa, porque ele incentiva os outros a ir roubar também, a serem desonestos. E começar a falar ter um discurso de honestidade. Certo? Eu falo com o discurso da honestidade. Deixa eu ver outro exemplo. Deixa eu ver, meu Deus. Pronto, imagina o seguinte. Eu chego e digo assim, olha, nós vamos pintar a igreja. Vamos pintar para o aniversário. A joia. Aí eu chego e digo assim, nós vamos pintar e eu vou comprar a tinta. Aí eu digo que eu vou comprar tinta, as pessoas entendem o quê? Não, ele vai dar a tinta, né? Não, pode deixar que eu compre a tinta. Aí eu compro a tinta e chego aqui com a nota. Ô irmão, você não disse que ia dar tinta? Não, não disse que ia dar tinta, eu disse que ia comprar. Só entendeu? Eu dou a intenção de que vou fazer alguma coisa, mas não ia naquilo que eu ia fazer. Certo? Eu só disse que ia comprar, não disse que ia dar, não. É verdade. Certo? Então, é aquela palavra que não ajuda em nada. É uma palavra dissociada da realidade. Então, não basta repetir versículo. Eu fico olhando muita gente, porque repete versículo. Mas se você não entende versículo, não adianta nada. Tem gente que cita a Bíblia de trás para frente para trás, mas não tem autoridade moral e espiritual para falar isso, porque vive fazendo coisa errada. O indivíduo que dá conselho ao outro, que na verdade o conselho dele é o seguinte:
O cara chega e está com um problema e ele diz, rapaz, eu acho que eu devia me vingar. Ah, não, você deve se vingar mesmo. Faça isso. Ao invés de dar uma palavra de pacificação, ele dá uma palavra para o indivíduo fazer mais guerra. Então, meus irmãos, a palavra do insensato compromete a fé das pessoas, compromete o ensino, né? Gera confusão dentro da igreja. Né? Imagina se eu chegasse aqui e dissesse assim, olha, porque nós temos os dinossauros foram destruídos com a queda de Satanás. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Isso eu posso até deduzir algo assim, mas dizer que foi Satanás, a queda de Satanás, não. Entendeu, irmão? Muito bem. Então, eu não estou ensinando o que está na palavra. A palavra diz que Deus criou tudo, em um certo momento destruiu tudo e deixou só Noé. E Noé se repovoou a terra. Não é? E a gente não sabe bem como era antes. Destruiu tudo, realmente. Né? Destruiu tudo com água. Segundo a visão bíblica e visão de muitas histórias antigas, né, que já foram encontradas, dizendo que houve um dilúvio universal. Então, o provérbio aqui está nos ensinando que se a gente não souber aplicar bem a sabedoria, ela é perigosa. Então, por isso que um provérbio na boca do insensato é como um espinho na mão de um bêbado. E o bêbado vai terminar se furando. E muitas vezes ele não tem nem consciência do mal que ele está fazendo para ele mesmo. Então o versículo reforça a necessidade do quê? Da coerência entre a palavra e a prática. Em síntese, isso é que esse provérbio quer ensinar. Tem que haver coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você pratica. Tem que haver coerência entre aquilo que você faz como discurso para a vida e aquilo que você pratica. Então, o poder da sabedoria não está se manifestando nas palavras. O poder da sabedoria está se manifestando na hora que essas palavras são vividas. Então aí é o poder da sabedoria. É aí quando a sabedoria se manifesta. Amém? Amém.